Chegamos. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo EAD. Vambora, o povo tá chegando, tá só escrevendo aqui que lá, que merda vai dar. Bora, o povo tá chegando. Hoje vamos falar de coisa séria com gente séria, hein? Então, não vamos aqui fazer aquilo que fizemos na última terça-feira, que foi aquele absurdo que foi falar de churrasco a fio terra. Quem tava aqui viu, quem viu não verá mais, mas foi o papo que tivemos aqui. Esperar o Axé chegar. Axé é professor, geógrafo, youtuber, tudo que você pode imaginar. Ele vai falar com a gente hoje sobre EAD e o futuro da educação. Tô aqui escrevendo, tô sem óculos, não tô enxergando muita coisa. Aí ele já entrou. Calma aí, é futuro da educação. Deixa eu só escrever aqui, eu já chamo o Axé. Grande Regina Strumpf sempre por aqui. Boa. Aí. Vamos bater esse papo com o pessoal com o Axé Silva, geógrafo, autor de livro, tudo que você pode imaginar, youtuber, visto, agora entende tudo de EAD. O pessoal tá chegando e a gente já vai chamar aqui o Axé pra gente começar esse bate-papo sobre EAD, né? Não sei vocês aí, quem é pai, quem é filho, quem não tem mais filho, mas já teve, quem tá nessa guerra, como é que a gente vai ter que lidar com esse novo momento, que é o momento onde o EAD virou um elemento importantíssimo. Olha a Fama Economics por aqui, a grande Fama Economics, e sigam Fama Economics, é maravilhoso sempre. Olha, tá passando psirico aqui, não sei. Psirico tá passando por aqui, nem combina com o tom sério dessa live. Quando a gente melhora... Ah, não, é o Barraca dos Ovos. A Barraca dos Ovos chegou aqui, Vamos começar aqui, vou chamar o Axé. Deixa eu ver se está conectando. Oi, Axé. Oi, Michel, adorei a Barraca dos Ovos. A Barraca dos Ovos passou por aqui. Desculpa, a live, como ela para ficar com um tom mais sério, que a gente tem um convidado sério. Mas é isso mesmo, a live a gente viveu o momento. Viveu o momento. Rapaz, primeiro eu queria agradecer demais aqui, Anja, pelo seu aceite aí nesse convite. A gente vem seguindo o trabalho de vocês. Ficamos felizes demais quando você topou bater esse papo num tema que todo mundo está meio desesperado aí, né? Porque o professor está desesperado, a escola está desesperada, o governador está desesperado, o pai está arrancando os cabelos. O jogo está mudando, né? Obrigado mesmo, hein? Bem, primeiro agradeço o convite, é uma honra para mim. Né? Eu, na verdade, ao longo do semestre, né, eu tive um outro convite e eu não pude aceitar por causa justamente... Estava dando aulas sincrônicas, né, aulas ao vivo via internet e agora calhou das férias, né, férias escolares, e aí recebi o convite e eu estou muito honrado de conversar com você. Muito obrigado pelo convite mesmo. Não, eu que agradeço. E se apresenta aqui para o pessoal, porque quem não te conhece precisa conhecer, que o trabalho que você está fazendo é maravilhoso. O pessoal precisa conhecer. Quem é o Axé? Bem, eu sou Axé Silva, eu completei agora, semana passada, 31 anos de carreira pedagógica, né, desse ofício que é lecionar. Sou professor de geografia, de atualidades. Tenho com a minha esposa o Café com Axé, porque uma outra paixão que eu tenho é café. E a gente fez um canal no YouTube chamado Café com Axé, onde a gente entrevista algumas pessoas. Já está o convite aqui para você, para a gente conversar. Siga. Né? Vai ser uma honra tê-lo lá para a gente dialogar algumas coisas. E, na verdade, é um canal em que a gente começou a pensar justamente para falar de temas que a gente acredita que sejam interessantes, entrevistar pessoas com que nós possamos aprender e também divulgar isso, não é? E também tem uma função social. A cada 1000 inscritos no canal, a gente ajuda uma ONG, né, que está fazendo a diferença no Brasil. Porque, de fato, para a gente, não haveria um interesse de se expor simplesmente por se expor ou ter algum interesse financeiro, coisa que o valha. Na verdade, a gente queria, divulgar informação e conhecimento para as pessoas, né? Democratizar um pouco disso para as pessoas que eventualmente não tenham acesso, entrevistar pessoas interessantes que possam compartilhar informação e conhecimento com todos.
e nos motiva também, né, a falar, olha, siga o Instagram, entra no Instagram, a gente está lá sempre colocando algumas coisas, e se inscreva no canal, porque a cada 1.000 inscritos a gente ajuda uma ONG, a gente sempre entrevista as ONGs que a gente ajuda para poder divulgar o trabalho, né, fazer uma rede mais ampla e positiva, né, um círculo que eu chamo de virtuoso dentro do Brasil, que acho que é uma coisa que está, né, sempre sendo importante. E a educação é um dos ciclos virtuosos que esse país deve estender, deve valorizar. E é realmente Deve, isso que eu mas não está acredito. fazendo, né? Deve, mas não está fazendo. Essa semana aí a gente teve mais uma prova disso, né? Essa questão terrível do Fundeb. Mas, Axé, você fez geografia, né? Eu fiz geografia, sou ator também, né? Eu fiz algumas coisas. E devia ter trabalhado no rádio, então elogiando sua voz aqui, dizendo que você tem uma voz maravilhosa. Muito Grande obrigado. Nélio Pereira. Obrigado. Então, o último curso que eu fiz foi de locução. Eu comecei a acreditar. As pessoas vão falando tanto, que eu resolvi fazer. Terminei semana passada, inclusive. Em EAD. Olha só que coisa louca. Tem um negócio que... desculpa te cortar, só vou fazer aqui um adendo. Eu fiz História e fiz Ciências Sociais. Que legal, e aí o pessoal da História era rival do pessoal lá da Geografia, que a gente dizia, e é uma brincadeira, óbvio, você me desculpa, que é até uma deselegância falar isso, a gente dizia que o pessoal da Geografia não tinha passado para a História, e aí tinha parado na Geografia. Mas é uma brincadeira, óbvio que não tem nada disso, a Geografia tem uma potência gigantesca, e os maiores nomes, grandes intelectuais brasileiros, o Rogério Rasval, o Milton Santos, tem uma importância aí gigantesca no mundo todo, nessa questão da Geografia, e na USP tem outros professores super importantes. Mas o ponto é que, no final da graduação, a gente tinha lá as aulinhas de licenciatura. Sim. E as professoras de pedagogia ensinavam tudo para a gente, inclusive a nossa relação com o quadro negro, né? Você apaga de um lado, fala de um jeito, não pode ficar de costa, apague sempre antes, apague depois, deixe sempre o quadro apagado, não sei o quê. Você começou a tua carreira com a relação com esse quadro. E agora você está lidando com essa tela. Uhum. Como é que foi, né? Porque tá um desafio, né? Um desafio esse movimento, né? De ser treinado para um modelo e entender que teu lugar é a sala de aula, que pode ser qualquer lugar, até com o carro do ovo passando aí atrás. Né? É verdade. Você sabe, Michel, que tem uma coisa muito curiosa na minha carreira. Eu comecei muito... O que me levou a pensar em fazer geografia e a abraçar o ofício da educação e acreditar que a educação realmente ela transforma, é justamente pela minha história. Eu tenho pais que são analfabetos funcionais, né? Eles não tiveram oportunidade de estudar e ficaram órfãos muito cedo. E eles sempre colocaram isso como um elemento importante, que a educação pode ser transformadora. E tanto eu quanto meu irmão fizemos geografia. Somos geógrafos. Foi engraçado assim, o processo. E fizemos lá na FEFELESH e tal, né, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu fui aluno do Milton Santos, inclusive, né? E foi uma honra. Ele pegou o finalzinho, né? O final da carreira dele foi na USP, né? Isso, foi. Eu entrei em 88, eu fiz 3 cursos com ele, foi muito bacana. Que maravilhoso, hein? Você sabe que eu fui um estudante de geografia que, desde cedo, quando eu entrei lá, eu queria ser professor, né? Tinha sempre uma certa aversão dos meus colegas em falar assim, não vou para a educação, vou fazer pesquisa e tal. E eu nunca pensei em pesquisa, efetivamente, como um elemento que me atraía. Eu gostava muito de falar, você vai perceber que eu gosto muito de falar. E eu queria, na verdade, né, continuar essa conversa, esse diálogo, que eu acho que a geografia ela tem essa coisa que é muito bacana, que no final das contas você é sujeito e objeto daquilo que você está estudando. E eu queria abraçar alguma coisa que fosse dessa maneira, né? E a geografia me cativou muito por isso. Tanto a parte física quanto a parte humana, né? Que a gente fala que a geografia é única. E eu, no segundo ano de faculdade, já comecei a dar aula. Então, eu escapei um pouco desses moldes, né? Que eram dados na pedagogia. Que tem lá os seus valores, claro, né? Mas que eu já foi meio que, numa forma muito empírica, fui né, criando uma metodologia para desenvolver minhas aulas. E esse momento que a gente está vivendo, Michel, é um momento que é transformador, né? Eu falo que toda revolução ela é o final de um período e o começo de um novo período. Então, a capacidade que o professor tem é justamente de se reinventar, né? De se colocar de uma forma em que chega um determinado momento que você fala tanto de um determinado assunto que você fala assim, puxa, eu busco sempre a excelência dentro das minhas limitações em qualquer aula que eu vá dar. E eu sei que eu não vou ser 100% daquilo, né? Eu sempre estou esperando que algo a mais possa acontecer, né?
é aquela história, a gente acorda todo dia sabendo menos. Então, a aula é sempre um elemento em constante transformação. E agora a gente está no momento de retransformação, não é? De fazer uso das técnicas, das tecnologias, para poder, de uma certa maneira, continuar esse ofício, continuar a fazer com que exista um processo de educação, né, que ainda está por se desenvolver, mas que é cativante nesse sentido. Eu estou me reinventando depois de 3 décadas de carreira, eu estou reaprendendo algumas coisas através desse instrumento, tipo o quê? né? Através de toda essa... Eu sou um cara muito analógico, não sei como você é. Eu também. Eu faço vergonhas aqui terríveis. Nossa, eu sou a Hebe Camargo. Eu digo que eu sou a Hebe Camargo do Instagram. Eu falo assim, gente, como é que é isso? Aí o cara começa a falar e eu vejo que os professores mais novos que eu, eles já entendem, tem uma coisa meio que, né, tem uma linguagem que eu não entendo. Mas eu falo assim, olha, eu sou analógico, mas se você me explicar direitinho, me passar o roteiro, eu consigo me desenvolver. Você sabe que foi, claro, assustador, né? Em março, a escola em que eu trabalho, né, as escolas que eu trabalho, falaram, olha, não vamos mais ter aula presencial. E, para mim, particularmente, é uma coisa muito importante ter o contato com as pessoas. Ter essa coisa, eu sou um professor dos afetos, eu gosto de abraçar os meus alunos, eu falo com eles, eu falo, poxa, vamos lá, gente, olha como está o sol, e não sei das quantas. Eu continuo a falar isso, né? Como é que vai ser o tempo e tal. Mas, obviamente, que eu me sinto um pouco... trabalhar com a solidão, né? É diferente um pouco, né? Porque boa parte do exercício do ensino está voltado também para uma ideia de que a troca é o ponto fundamental, uma troca face-to-face, mas também tem um outro ponto que é a ideia do palco, né? O professor ali, de certa forma, ele ganha para ter 50 minutos de gente olhando para ele, né? Exato. Às vezes é uma guerra manter-se enquanto centro, por mais que novas técnicas de pedagogia, cada vez mais bem pensando, o lugar dos alunos também assumem esse lugar, mas tem ali uma disputa do lugar de fala ali, né? De quem fala, de quem ouve, não sei o quê. E esse novo meio traz uma série de questões, né? Sim, então, foi meio que, no primeiro momento, foi muito curioso, porque os alunos, meus alunos falaram assim, que ótimo, vamos ter suspensão das aulas e tal. Só que depois começou a existir um trabalho meio de transição, de atividades que eram feitas online, né? Não ao vivo, mas online. Depois, realmente, eu comecei a dar aulas ao vivo. Assim, eu tenho um horário de 7 horas até 12h45, e eu dava aula no horário daquela sala. Então, assim, a sala do 3º ano, tal, sala A, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, eles tinham a possibilidade de se reunir virtualmente na mesma sala. Eu tenho lá a relação dos alunos todos, como eles estão presentes, se eles estão prestando atenção em mim ou não. Olha que coisa louca, eu consigo saber se eles estão... Como é que você sabe? Tem um código, tem um sinal que aparece se eles estão fazendo uso de um outro aparelho eletrônico naquele momento, entendeu? Meu Deus. Então, às vezes eu falo assim, ô fulano, desliga aí, dá uma focada em mim agora, dá uma olhada. Então, assim, é muito louco isso, por quê? Porque eu não estou presente com eles, mas eu sei, eventualmente, às vezes eu chamo a atenção deles, tem as câmeras também, eu peço para eles abrirem as câmeras. Eles são obrigados a abrir a câmera? A gente aconselha. Agora, praticamente no segundo período, nós acho que vai criar um sistema em que, se ele não abrir a câmera, ele não vai estar presente. Ele não consegue entrar na aula, né? Justamente para que nós tenhamos uma possibilidade de tentar criar, de uma certa maneira, virtualmente essa união da sala, né? Agora, você sabe, Michel, que tem umas coisas que são muito curiosas, né? Ao longo do processo, de março para cá, e essa quarentena está se estendendo a mais de 1/3 do ano, né? E eu fiquei pensando um pouco que é um elemento de transformação mesmo. Por quê? Porque, de uma certa maneira, nós, os professores, estamos nos reinventando. Aliás, assim, uma coisa fantástica a capacidade que nós, educadores, temos, né, de tentar se retransformar. Né? Então, assim, a rapidez, mesmo com a dificuldade, um vai auxiliando o outro, vai entendendo, vai criando sistemas de avaliação que possam ser realmente eficazes, né? E a gente consegue isso hoje através dos sistemas que existem dentro da própria plataforma que é usada.
com uma possibilidade de reduzir bastante eventuais... É claro que você não reduz ao todo, mas a gente acredita que os alunos eles têm uma capacidade de responder os exercícios e como Claro. só dá uma chance para ele não tem a capacidade de ficar meio que, né, buscando respostas em outros veículos, usar a internet paralelo, coisa que vale. Mas eu vejo, quando eu falo de transformação, né, de revolução, eu vejo que, de uma certa maneira, os alunos eles começaram a perceber que eles não têm uma atitude passiva em relação à construção do seu conhecimento. Não é? Isso é uma coisa que realmente me chamou muita atenção, porque o aluno ele está lá na sala, na casa dele, né? Ele está de pijama, sei lá como é que ele está, mas ele está lá. Então, se ele não começar a ter consciência de que ele também é um agente do processo de construção dessa informação, desse conhecimento, dessa cultura, ele vai se dar mal. Em algum momento ele vai se dar mal, né? Por alguma cobrança futura, de alguma prova de vestibular ou coisa que vale. Mas Axé, tem um negócio que eu fiquei pensando que a gente não pode esquecer que e-mail é mensagem, de certa forma, Sim. né? E quando a gente olha, por exemplo, os artistas em live, ou mesmo várias escolas de São Paulo, do Rio, são escolas mais de elite que puderam montar uma estrutura melhor para atender esses alunos, a gente vê quase uma tentativa de reprodução do espaço da escola dentro do ambiente virtual. E aí uma preocupação que eu tenho é de duas frentes. Uma é do ponto de vista da saúde física do professor. Porque a gente sabe que já era custoso pra caramba, tá? Durante 8 horas, 10 horas dentro de sala de aula, ficar 8 horas olhando para essa tela, tendo que olhar que fulano tá olhando na sala, não sei o quê. Como é que está sendo para você esse processo? E uma outra questão é que a gente está reproduzindo também o tempo normal da aula no real, que era o tempo de 50 minutos, né? Como se esse tempo cronológico da presença ele tivesse que se reproduzir da mesma forma no online. Como é que você está lidando com essas duas questões? Sim. Acho que só vou fechar o meu raciocínio primeiro e depois eu respondo as suas duas perguntas que eu acho que são muito legais. O que eu vejo, Michel, assim, existe uma possibilidade do professor se transformar, do aluno se transformar, dos pais começarem a ter uma atitude mais efetiva, né, de prestar atenção. Vários pais que fizeram reuniões comigo virtualmente falaram assim, eu prestei atenção na sua aula, você falou uma coisa, eu estava aqui ao lado do meu filho, da minha filha, e você falou uma coisa assim. Você achou isso bom? Eu acho isso bom, Michel. Por quê? Porque o pai começou a tomar uma atitude de participar mais da educação do seu filho, de escutar mais o que o seu filho está fazendo, né? Eu tenho duas filhas, né? Uma delas estuda na escola que eu trabalho, inclusive, e de fato, né? Eu estou ali ao lado dela, eu percebo o que ela está fazendo, eu começo a entender um pouco mais os processos, o retorno que ela tem, né? Desse processo. Obviamente que a falta desse convívio com os outros colegas é ruim, né? É um senão. Mas eu vejo que ela consegue, de uma certa maneira, criar essa relação ainda, mesmo que seja essa distância, mas eu vejo isso. Então, me dá a impressão, nesse primeiro período, que os pais começaram a participar mais. E as escolas também começaram a ter um diálogo mais significativo entre professores, pais e alunos. A sala de aula era um espaço sagrado, né, do professor, né? E agora ele está sendo vigiado de certa forma, né, por o pai que fica dizendo, olha, por que você está dando esse exemplo aqui? E no grupo da aula das minhas amigas lá, da mãe do fulano de tal, você está dando outro exemplo. E aí a mãe se mete no meio da aula. Tem essa possibilidade também, né? A participação é boa, mas pode ser terrível. Eu nunca, é lógico que tem a faca de dois gumes, né? Eu nunca passei por esse tipo de situação de choque, eventualmente, de uma coisa que eu gostaria de falar numa sala, que eu falei numa outra, ou coisa que vale. Pode ser que eu ainda sofra isso. Mas eu não me sinto numa situação de vigilância, não, assim. Porque é uma relação de confiança, né? Eu acredito que os alunos, eles têm um poder de voz em relação à direção que pode acontecer, né? Se eventualmente acontece, eu tenho certeza absoluta que o que eu falo é sabido pela direção da escola e a escola respalda o meu trabalho, né? Então, assim, não me sinto realmente
cerceado na medida em que eu desenvolvo um trabalho com ética, com respeito, né, tanto a diversidade de opinião. Eu lembrei do Milton Santos agora, e o Milton Santos, no documentário que ele fez antes de falecer, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante e que me norteou, me norteia todas as vezes, de que a gente precisa sempre ouvir a diferença e respeitar essa diferença, né? De aceitar uma opinião que seja contrária à sua e respeitá-la, né? E no campo das ideias, tudo é possível de se desenvolver, de se discutir. Então, eu tento muito respeitar os meus alunos e eu sinto um respeito muito grande por eles e da instituição também. E dos pais, eu nunca vi, assim, uma opinião, mesmo que um ou outro, uma aluna uma vez me falou que o pai dela me achava esquerdista. Aí eu falei, por isso você veio de vermelho. Não, eu vim por causa do contraste. Eu falei assim, vou ficar numa cabine, então não foi nem pensando nisso. Foi mais assim, puxa, acho que do contraste... E aí você fez o quê, quando ela te falou isso? Eu argumentei com ela uma situação que a escola passou uma vez de uns alunos, que eu era na época da eleição presidencial, né? Que o presidente Bolsonaro chegou ao poder, estava lá Haddad e Bolsonaro disputando, e eu contei uma história para ela, né? E falei assim, olha, porque ele comentou a respeito de que ele achava que era uma opinião tendenciosa, né? Eu falei assim, olha, eu não acho. Eu coloquei todas as vertentes para vocês e vocês tiram a sua opinião. Não estou colocando absolutamente nada. Ó. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado, tem gente que pensa assado. Você cria a sua opinião, né? E no final das contas, eu contei um episódio que aconteceu na escola. E foi qual? Alguns alunos que eram a favor do atual presidente, né, que era ainda candidato, eles estavam na lousa desenhando o número do candidato, 17 e tal. E aí uma aluna chegou e desenhou 13 na lousa. E ela foi espancada quase. Ela foi empurrada pelos outros alunos. Só que eu não falei quais eram as situações. Falei assim, olha, teve uma situação assim, assim, assado, que um grupo estava se manifestando a favor de um determinado tipo de opinião. E uma outra pessoa chegou e manifestou uma opinião diferente daquela. E ela foi reprimida por isso. Você acha isso interessante? Você acha correto? Eu falei assim, não. Aí eu contei para ela. Ela ficou espantada, né? Ela falou assim, pois é. Você não acha que há uma liberdade dentro de uma escola de opiniões, da possibilidade do diálogo? Ela falou assim, pois é isso que eu tento fazer com os meus alunos, né? Quando alguém fala que a escola é sem partido, eu falo assim, olha, você pode até acreditar nisso, mas efetivamente a gente tem aqui um campo de um universo muito grande para se dialogar, né? Para se discutir, não é? Então eu acho que é isso que me motiva. Você estava comentando sobre essa questão do tempo. De fato, né, Michel, assim, uma coisa que a gente sentiu muito, até porque a gente ainda está entendendo o processo. De fato, houve um desgaste emocional muito grande, físico, mental dos professores. 50 minutos, são 50 minutos muito intensos, é uma coisa que você fala, gente, né, não tem um respiro eventualmente, eu tento eventualmente criar esse respiro, de tentar criar diálogos, de tentar criar situações problemáticas, né, problematizações sobre o tema que eu estou dizendo, para que nós possamos, né, de uma certa maneira, fazer com que exista essa coisa que não seja apenas mono, né, não seja um monólogo, mas que seja um diálogo mesmo. Questões que estão acontecendo no dia a dia, portanto, uma coisa que me chama muito a atenção e que me diz muito, diz respeito a todos nós, né, mas as questões relacionadas ao racismo, que coincidentemente nós estávamos começando a conversar sobre isso, então houve uma motivação muito grande dos alunos em relação a esse protagonismo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que acontece nesse momento é de o aluno tentar entender que ele é protagonista também do seu conhecimento. E cabe aos professores, e acho que esse é um processo que ainda está se desenvolvendo, de buscar metodologias ativas, de fazer com que os alunos efetivamente entendam que não existe esse disparate. A sala de aula é uma estrutura que mostra um autoritarismo, se você for ver, não é? Eu estou no tablado e eu tenho a verdade e eu vou expor essa verdade, essa forma de pensar a vocês que estão sentados. Essa estrutura, né, de um estar elevado
e os outros estarem sentados de uma maneira passiva, quebra-se um pouco quando você tem essa aula virtual. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, que me fez até ficar muito emocionado, e até falando agora eu fiquei, né, de recordar, alunos que eram extremamente tímidos, que não falavam dentro de sala de aula, por eles saberem que eles podem perguntar alguma coisa de maneira privada no sistema da plataforma, eles começaram a se expor, começaram a colocar as suas formas de pensar. Eu falei assim, poxa, que bacana isso, né? Que, de uma certa maneira, dentro de uma sala onde tem 30, 35 alunos, esse aluno nunca se colocou, né? Então, existem coisas que realmente são muito importantes, né? De se perceber que há uma tendência da gente buscar um ensino meio que híbrido, né? A aula presencial, ela é fundamental, do ponto de vista do diálogo, de olho no olho, dos abraços, dos afetos, das diferenças também, da possibilidade de falar assim, vamos dialogar, né, mesmo com opiniões divergentes aqui, mas a possibilidade de fazer com que exista um debate que possa fazer com que a gente cresça como seres humanos, como seres sociais, como cidadãos. Agora, efetivamente, quando a gente tem essa situação virtual, acho que a gente perde um pouco, e cada escola vai tentar, de uma certa maneira, buscar isso, que é da questão das inteligências socioemocionais. A questão do convívio em si é uma coisa muito importante para os alunos, né? E acho que eles perceberam muito, porque eles achavam que era uma coisa meio de férias fora de época. Depois que eles começaram a perceber que era muito extenso, eu vejo que tem muitas alunas que falam assim, puxa, Chay, eu queria voltar para a aula. Eu queria ter... Eles perguntam para mim agora em junho, antes de entrar em férias, eles falam assim, Chay, você acha que a gente vai voltar a ter aula em agosto, em sala? Aí eu falei assim, olha, eu acho que não. Ainda não. Né? Eu acho que ainda é muito perigoso, eu acho que a gente tem que valorizar a vida, né? Acho que a gente conseguiu se rearranjar e vamos continuar. Quando estiver muito seguro mesmo, a gente vai voltar. A gente vai voltar a se abraçar, vai voltar a se olhar, vai ser uma coisa muito bacana. O abraço vai ser uma coisa valorizada. Eu vi você lá colocando, né, que uma das coisas mais importantes que vai acontecer nessa pós-pandemia é a valorização do abraço, né? Que eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que tem um tempo de delicadeza que pode ser estabelecido de novo, né? Pode ser um pouco idealista da minha parte, um cara de humanas, né? Que faz miçanga, que gosta dessas coisas todas. Mas eu brinco que a gente nasceu para fazer miçanga, a gente até dá aula. Então, a gente tem uma vocação para miçanga. A aula é um paralelo. Mas o que acontece, Michel, eu acho que é justamente isso, essa capacidade de eu perceber que os alunos, eles amadureceram, eles começaram a perceber que eles têm uma responsabilidade que talvez até aquele momento eles não tiveram a impressão que eles tinham, né? Que é só uma questão de cobrança e tal. A cobrança vem deles, né? Eles que precisam entender que eles são os protagonistas do seu próprio conhecimento também. E que, efetivamente, nós estamos percebendo que o professor ele é um orientador, é um tutor, ele começa a moldar um pouco os caminhos, a criar questões desafiadoras. Essa busca das metodologias ativas, de valorizar as habilidades e as competências que o aluno eventualmente possa vir a ter, são mais importantes do que uma questão conteudista. Talvez seja esse um momento também importante da gente revalorizar isso, de falar assim, puxa, 200 dias letivos é uma coisa importante? Talvez sim, mas será que 800 horas é uma coisa importante? Talvez sim. Mas o que nós vamos colocar nesses 200 dias letivos que sejam essenciais para esse aluno, para criar uma noção de cidadania, para que ele possa realmente valorizar aquilo que lhe diz respeito, né? E então, aprender a votar. É o maior desafio. O pai, inclusive, pode ir. O pai da moça, inclusive, pode ir para a aula para ver se ele aprende alguma coisa. Então, você sabe que tem eu fiquei até emocionado um dia que uma mãe, a menina, a Isabela, uma querida aluna, ela estava no hospital com pneumonia. Eu falei, gente, né? E eu não sabia o que ela faltava, tal. E aí tivemos uma reunião com os pais. E aí ela entrou no horário lá que estava estabelecido. E no final das contas, a mãe dela falou, olha, a gente sempre, quando sabe a tua aula, a gente fica lá ouvindo, porque, né, sei lá, até me envaidece um pouco, falar, gosto do que você fala e tal. Eu acho que é muito bacana isso.
Eu não tenho medo da possibilidade de que os pais ouçam minha aula. Realmente não. Eu acho que até é uma coisa bacana para poder fazer essa troca, para poder entender também, Legal. né? Agora, uma coisa que me preocupa muito, Michel, é assim, eu estou falando de uma realidade, de uma Eu ia escola chegar nessa pergunta. que tem uma Que era a minha próxima. infraestrutura. Desculpa, então assim... Não, é justamente isso, assim, você dá aula numa escola de elite Sim, e tem, óbvio, que a qualidade está posta, aí o sistema claro. de toda a possibilidade de conseguir criar essa infraestrutura para que o professor mantenha o contato com os alunos é um esforço da organização, da instituição, mas a gente está falando de um país de 200 milhões de pessoas onde está faltando porta, né, na sala de aula, com dirá chip de internet. Sim. Me parece que esse cenário é ainda mais agravante para a educação, né? Enquanto os meninos da Avenue, sei lá, estão estudando robótica em São Miguel Paulista, a professora não consegue chegar por causa de bala perdida, a diferença já estava posta. E agora parece que esse professor tutor que desenvolve habilidade, que constrói consciência, dentro desses meios cada vez mais tecnológicos, ele só vai ser possível para um grupo cada vez mais restrito, né? E aí, isso preocupa demais, né? Eu acho que é um ponto muito, muito importante isso, né? E que bom que a gente está, né, na convergência desse pensamento, porque como educador, obviamente que eu ao longo do meu processo de trabalho busquei e ainda busco cada vez mais desafios e oportunidades para desenvolver da melhor maneira possível o meu trabalho. E acho que eu trabalho, como você disse, numa escola de elite, tem uma infraestrutura, enfim, não dá nem um pouco para reclamar. Eu peguei alguns dados do Banco Mundial, Michel, que me chamaram muito a atenção, né? Nós temos hoje, segundo dados do Banco Mundial, 47 milhões de estudantes no Brasil, né? E só para ter uma ideia, para comparar com as pessoas que estão aqui, né, vendo a live, não sei se ela vai ser salva depois para que as pessoas Vai, possam, com certeza. Vai. Eles legal. amam assistir, eles mandam várias mensagens. Legal. 47 milhões, só para ter uma ideia, é a população atual do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 47 milhões, quase 47 milhões de pessoas vivendo no estado de São Paulo. Então é muita gente, né? É um número absurdo de pessoas. E é óbvio que as realidades são múltiplas, né? Então, quando eu falo de uma oportunidade, nós como sociedade temos que exigir de todas as autoridades uma melhora dessa infraestrutura, para que não exista um apartheid educacional que já existe há muito tempo nesse país, não é? Então, assim, existe um processo de segregação gigantesca, não é, dentro das escolas brasileiras. De fato, eu trabalho num lugar que tem uma infraestrutura e eu gostaria que essa infraestrutura pudesse minimamente existir em outras escolas. E acho que é um momento, Michel, que a gente precisa pensar como sociedade. Que sociedade é essa que nós queremos? Que educação é essa que nós queremos ter? Não só para nós, como para a geração atual e para as gerações futuras. Então, é o momento da gente, como sociedade, pressionar, né, todos e, né, os órgãos que estão relacionados a isso. Uma pesquisa que eu vi mais recentemente sobre as preocupações que o brasileiro tem não colocam a educação nas primeiras colocações. Não colocam. Então, talvez seja um momento em que a gente precisa realmente pensar que país é esse que nós queremos, que educação é essa que nós queremos, que possibilitará, né, uma transformação mesmo do Brasil. De fato, as escolas brasileiras, muitas escolas municipais, estaduais, em determinados lugares do Brasil, elas têm uma estrutura pela atitude abnegada dos seus educadores, dos professores que estão lá. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei num boletim de geopolítica, né, há alguns anos, o Boletim Mundo, de um querido amigo meu, Demetrio Magnoli, e ele fazia um concurso de redação, né, de falar de temas contemporâneos, e de onde saíam as melhores redações em anos sucessivos. Era uma coisa assim que ele falou assim, puxa, eu fui lá para ver por que saíam tão boas redações do Piauí, de uma escola municipal, que comprava o boletim, né? E os alunos eram orientados pelos mestres lá. Eles faziam redações, mas assim, belíssimas sobre a questão das atualidades, da geopolítica. Então, é possível transformar, mas quando você vê um país que tem tanta exclusão digital, né? Um país que é excludente do ponto de vista digital,
E É a um gente está país ok que... com isso, né? Com a exclusão é um assunto de pouca importância, que a gente aceita a desigualdade sem problema, né? Então assim, a gente precisa, de uma certa maneira, chamar a responsabilidade. A gente sempre coloca a responsabilidade das coisas no outro, né? A responsabilidade é nossa, né? É de todos. Poxa vida, vamos tentar fazer desse país um país diferente, né? É idealista? É, mas é através dessas somas de idealismos, né? De sonhos. Eu vi uma frase esses dias atrás que fala assim: sonhar sozinho é apenas um sonho. Agora, quando você sonha e compartilha esse sonho com outro, é possível transformar isso numa realidade. Então, assim, na medida em que eu coloco isso para você, na medida que eu coloco para as pessoas que estão nos assistindo, para as outras pessoas que estão nos assistindo, poxa, se a educação é importante, o que a gente pode fazer para transformar? Por que nós, do Café com Axé, queremos ajudar ONGs que estão fazendo a diferença? Porque é uma forma também de propagar informação e conhecimento, de fazer com que aquelas pessoas que estão trabalhando para uma melhoria da situação social desse país realmente consigam, né, continuar esse trabalho, né? Tentem fazer isso. Agora, na medida em que a gente tem tantos recursos voltados para a educação e ainda as escolas não estão, né, gerando, não é, a gente às vezes coloca a culpa na vítima, né? Eu já vi professor, pai falando que a culpa é do professor. Não! Quando você pega um professor que ganha menos de R$ 8 para dar uma aula, você vai falar assim, puxa vida, será que é justo? Será que na época dos meus pais, que não tiveram oportunidade de estudar, quando eles ouviam falar que uma pessoa era professor, poxa, eles olhavam aquilo com tanto respeito? Isso nos anos 40, nos anos 50. Quando eu falei que eu ia fazer geografia, uma vizinha minha mãe, ficou tão orgulhosa e avisou uma vizinha minha, falou assim, olha, o meu filho passou na USP. Aí a vizinha perguntou assim, puxa, que bom! E eu estava do lado, né? Eu nem falei nada. Aí eu falei assim, ela perguntou, mas o que você passou? Eu falei assim, em geografia. Ela virou e falou assim, nossa. Tipo, pô, que sacanagem que você fez com seus pais, que investiram tanto em você. Você vai responder por isso. Você podia fazer engenharia, medicina. A gente precisa, na verdade, Michel, sei lá, de perceber que todas as profissões são importantes, né? E é basilar, a educação é a base de tudo, né? E não é apenas direcionar dinheiro, quantidade de dinheiro, é de fazer com que exista uma soma entre a quantidade e a qualidade. Valorizar o professor, fazer com que ele possa se reciclar, ter um salário minimamente digno, não é? Fazer com que exista, por parte dos órgãos públicos, um direcionamento para qualificar essa escola, de dar uma estrutura essencial, né, para que você possa ver a escola com uma extensão e com uma relação de prazer, né, com uma possibilidade de desenvolver alguma coisa que seja bacana para si e para os outros. Então, assim, quando você vê o orçamento da União voltado para a educação, já faz alguns anos que esse orçamento da União, esse valor é um valor bastante substancial, questiona-se então, como é que esse dinheiro está sendo dirigido, né? Tá sendo colocado. E na medida que você vê o quão, né, pouco valorizado é o professor, de uma forma geral, a gente pode dizer que os resultados que a gente tem nas pesquisas, em todos esses levantamentos do PISA e coisa que o valha, está relacionado a isso. Está relacionado à não valorização do elemento essencial no processo, Mas o professor. eu acho que tem um ponto, assim, apesar do Brasil gastar rios de dinheiro aí com educação, a gente ainda gasta pouco, sobretudo com educação básica, né? Se comparado com os Sim, sim. países da OCDE. E a valorização do professor, sobretudo nesse começo da vida estudantil, é o ponto fundamental para a gente começar a brecar com a desigualdade, né? Claro. Esse, como é um país que preza por uma valorização das elites, a gente tem... optou durante muito tempo por uma valorização do ensino superior, da construção desse ensino superior de qualidade, é ótimo, temos que manter, mas esquecemos um pouco a educação básica. Xé, fiquei pensando aqui mais numa pergunta, assim, para a gente já ir caminhando para o final. Eu, quando fazia mestrado, eu tinha vários amigos que davam aula de EAD. E a gente via que quem dava aula de EAD, em geral, era... Primeiro que ninguém acreditava no EAD direito, né? Era tipo assim, vai lá dar aula pro EAD, pro fulano que tá lá no interior, sei lá da onde.
E um outro ponto era que o EAD era o trabalho do professor, mas o trabalho precarizado, né? Porque ele aceitava, sei lá, 285 milhões de alunos, e ele ganhava muito menos do que um professor de sala de aula ganhava, e ele era obrigado lá ou a corrigir, que era a precarização da precarização da precarização, ficava lá só corrigindo trabalhinhos, ou ele tinha um trabalho importante de gravar uma aula para poder dar. Então ele gravava uma aula, o dono da escola, da universidade, meus amigos davam aula na universidade, eles ficavam reproduzindo aquele vídeo ad infinito, o professor ganhando pouco. Uhum. Você não teme que essa entrada da tecnologia, se a gente não mudar do conteudismo para um desenvolvimento mais de habilidades sociais, cognitivas, criativas desse aluno, a gente perca mais uma vez, e dessa vez para as máquinas? Olha, é um risco, né? Eu acho que toda ideia, ela pode ser usada para os dois lados, né? Quando aparece uma ideia boa, ela pode ser uma ideia fantástica, revolucionária, mas se ela for mal manipulada, ela pode virar um lixo, pode virar um problema. Eu já tive oportunidade e faço parte, né, de um canal que é o maior canal de humanas do Brasil, né? Eu fiz as aulas de atualidades lá para o Se Liga Nessa História, e tem mais de 1.200.000 inscritos no canal. É uma plataforma. Os vídeos são muito bons, né? É um número muito bom, e enfim. O que acontece assim, Michel, eu acho que o aluno, ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade de pensar, bem, existem canais e canais, né? Eu acho que é isso também. Pensar que o canal, o EAD, ele é uma resposta simplesmente a tudo, né? Ele vai responder a tudo, eu acho que ainda não é o elemento, é um processo que ainda está em transformação. Eu já fiz cursos de EAD e percebi que era importante eu ter aquele processo, né? O desenvolvimento de uma aula e de todos os mecanismos, mas existia também uma parte minha que eu precisava desenvolver, né? Que eu precisava usar daquelas ferramentas, daqueles instrumentais, porque senão eu não conseguiria ultrapassar aquele obstáculo que era me colocado, né? Então, eu acho que quando existe alguém que vende uma ideia de que você vai aprender o curso todo ali, tem que se ver com um pouco de ressalva, né? Quer dizer, olha, eu vou te dar os instrumentos, vamos aqui desenvolver, mas também existe da sua parte uma responsabilidade muito grande para aquilo que a gente vai te colocar no vídeo, num texto, nas referências bibliográficas. O conhecimento é muito amplo, né? A história da humanidade, então não é uma coisa que você vai responder em 10 minutos, 15 minutos. Ali é apenas vamos dizer assim, um começo de conversa para que as coisas possam se desenvolver, né? Então, assim, os cursos de AD, eu acho que eles vão precisar também se reestruturar, né? Quem faz um curso de AD simplesmente pensando que vai responder às necessidades, por exemplo, de um exame nacional do ensino médio, coisa que vale, às vezes ele pode se decepcionar, né? Ele pode falar assim, puxa, eu achei que eu, né, conseguiria resolver o meu problema. Sim, mas depende também muito de você, né? Então, quando eu falo desse ensino híbrido, cabe também a este aluno também ter a capacidade de saber que ele tem a responsabilidade de construção desse conhecimento, que não é uma coisa passiva. Então, eu acho que os cursos de AD, eles também têm essa responsabilidade de colocar as claras, né? Colocar de uma maneira muito, muito verdadeira, né? De falar assim, olha, a gente aqui tem uma capacidade de te ajudar a entender os processos, mas também cabe você usar desses encaminhamentos que a gente vai te direcionar para desenvolver o seu conhecimento. Para a gente terminar, Xé, a questão da retomada das aulas é o ponto aí, e o pessoal está aqui tristíssimo, que já acabou, mas o Instagram limita a gente não pode falar mais. Vamos fazer a conversa Pandemia 2, a revolta. Pandemia, a revolta. A aula, um ponto importante para caramba que a gente ouve aí é que a retomada das aulas, né? São Paulo está vivendo dramas aí, o governador diz uma coisa, o prefeito diz outra, a escola diz outra. No Rio os casos só crescem e o povo quer voltar agora em agosto. E a pergunta hoje mesmo, estava conversando com uma amiga que tem um filho pequeno e estuda numa escola de elite lá do Rio, voltar para quê e voltar por quê? E ninguém consegue responder isso, mas todo mundo quer que volte. Você tem algum chute?
Precisa voltar para quê e voltar por quê? Eu acredito, Michel, que falando como professor e como pai, né? Eu acredito que as escolas onde seja possível, né, onde é possível, eventualmente, continuar o sistema de EAD, eles vão continuar, tá? A escola que eu trabalho atualmente, do qual eu tenho uma relação não só profissional, como de afeição, eu gosto muito do lugar onde eu trabalho, a gente tá, assim, há uma intenção, a gente vai ver como é que vai ser esse processo ao longo de agosto, setembro. Aqui em São Paulo, aparentemente, a partir do dia 8 de setembro, vamos retornar, mas vai ser escalonado. Na escola que eu trabalho, se acontecer a partir do dia 8 de setembro, vai ser escalonado, começando pelos pequenos, aos poucos, para chegar nos maiores. Agora, como pai, eu fico pensando, eu falo assim, será que não é, talvez, importante deixar esse ano, né, e pensar como é que né, vai ser o desenvolvimento das coisas para o ano que vem a gente recomeçar? Então eu vejo o seguinte, que primeiramente deveria existir uma uniformização, primeiro respeitar a ciência, acho que isso é uma coisa que é muito importante, né, poxa, existem pessoas abnegadas que estão dialogando sobre isso. Quando eu falo da ciência, não estou falando só da cura, né, da descoberta de uma vacina, mas também faz parte da pedagogia, da educação. São cientistas, estão pensando sobre isso, estão tentando entender, né, como é que se pode desenvolver pedagogicamente, metodologicamente, um caminho para que os alunos possam desenvolver o seu conhecimento. Então, acho que primeiro tinha que haver isso, um diálogo mais sincero com os cientistas, com os educadores, uma uniformização entre os poderes, né? Quer dizer, fica uma coisa que, um falou isso, aí tudo vira fake news, né? E aí vira uma situação assim de Deus dará, né? E isso é uma coisa que realmente me deixa um pouco preocupado. O que eu percebo assim, eu gostaria que houvesse uma valorização, primeiro, da vida, né? E que fosse feito de uma forma muito, muito responsável, né? Vamos pensar como é que vai ser essa curva. Pelo que parece, em São Paulo, a curva está num patamar alto, está estável, mas mais de 1.000 mortes por dia não é uma situação que eu considero estável. Batemos recorde de infectados ontem, né? Mais de 60 mil, não é normal isso, gente. É uma coisa bastante preocupante. Então, eu vejo, como professor, me dói muito não voltar para a sala, mas eu entenderia por um bem maior, né? De falar assim, puxa, vamos passar esse ano, e aí ano que vem, quando as coisas supostamente estiverem um pouquinho melhores, a gente volta fisicamente. Mas eu acho que ainda as escolas possíveis ainda vai haver uma demora. Agora, eu fico pensando naquele menino que vai para a escola para poder comer. Né? Isso aí é um problema. Isso é uma coisa que me dói muito. E eu tento são me muitos, colocar, né? eu tento me colocar na situação dessas crianças. Essas crianças, esses adolescentes, eles querem ir para a escola porque talvez seja uma forma dele também não só se alimentar, mas também de tentar ter um espaço. Né? Tem muito aluno que fala assim, puxa, eu quero a escola porque é ali que eu tenho a minha possibilidade de melhora, né? de ter um espaço dentro dessa sociedade tão segregária, né? Que é a sociedade brasileira. Minha prima é diretora de uma escola estadual no Rio, e a gente fez lá, a família toda fez uma vaquinha para tentar ajudar esses alunos, porque, se eu não me engano, a escola tem 200 alunos e ela recebeu 23 cestas básicas do governo. E aí a gente fez lá uma vaquinha para tentar organizar a distribuição das outras crianças, né? Porque para garantir o mínimo. Que é isso, né? Pelo menos 2 refeições dessas crianças eram feitas dentro da escola. E aí agora, com a pandemia, o pai perdeu o emprego e a criança não tem como comer, né? Então, é uma situação muito delicada, né? Então, assim, na nossa escola, a escola que eu trabalho, nós conseguimos 300 toneladas de alimentos para distribuir para as pessoas mais carentes, nessa situação de vulnerabilidade. E ainda a campanha continua, né, para tentar minimizar um pouco dessa dor, né? A gente precisa ter essa capacidade de solidariedade, de resiliência também, né? Então, fico, assim, bastante delicado. Acho que deveria existir uma conversa, um diálogo cotidiano, franco, honesto, né, entre todos os órgãos, né, entre as escolas, entre os
os donos das escolas, os professores, entre os governantes, né, a prefeitura, o governo, para que tivesse uma atitude bastante responsável. Né? Eu acredito nisso, eu espero que isso aconteça. Mas eu vejo que muita criança quer voltar para a escola para poder comer. É isso que me deixa bastante preocupado. E aí ela fala assim, eu corro risco. É uma situação, veja só, né? Se eu não vou para a escola, eu posso ter Covid. Mas se eu não for para a escola, eu posso morrer de fome. É Brasil, se chama Brasil. Então, é realmente uma situação muito delicada, muito... Me dói muito como brasileiro, né, perceber um pouco dessa situação, né? Que a gente precisa, de uma certa maneira, tomar atitudes. Acho que a gente precisa chamar a responsabilidade, mesmo que seja no nosso espaço, que seja um espaço no nosso lugar, né? Pegando um pouco do conceito geográfico, né? Do espaço que é mais próximo a nós, que a gente possa fazer alguma diferença. Porque senão a coisa vai desandar mais. E tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Que vamos voltar mais uma vez àquele dilema da escola formadora e da escola conteudista, né? Em geral, como a gente está num processo de transição, os pais, às vezes, ainda têm um mindset muito conteudista porque vieram de uma formação conteudista, que era aquela que tem que saber para passar no vestibular. E aí, alguns pais cobram essa retomada porque acham que esse ano de 2020 é um ano perdido, porque, teoricamente, o fulano não acumulou tudo aquilo que ele precisava saber. É perdido só para quem acredita que a escola é conteudista ou é um ano difícil mesmo até para quem acredita que a escola tem esse papel de formação de cidadania? Porque eu acho que, enquanto professor de geografia, é um ano maravilhoso, né? Você está debatendo racismo nos Estados Unidos, você está debatendo desigualdade social, você está debatendo desigualdade regional no Brasil, né? Você está debatendo acesso, você está debatendo tudo que estava só no livro, você tinha que contar o que alguém disse, e agora você pode mostrar o jornal e dar uma aula ali sobre aquilo. É isso mesmo, Michel. E é isso que vai ficar na história desses alunos, né? Quer dizer, a biografia deles vai ficar preenchida por esses elementos, né? Ele fala assim, puxa, naquele ano de 2020, a gente vai lembrar de 2020 pro resto das nossas vidas. Vai lembrar, de uma certa maneira. É igual o 11 de setembro de 2001. Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Estava em aula. Mas eu lembro exatamente o que eu fazia e o que aconteceu no 11 de setembro de 2001. E acho que o ano de 2020 vai ser um ano em que as pessoas vão pensar, puxa vida, teve a Covid-19, teve o racismo, né? Eu percebi isso. Eu acho que quando o aluno percebe que ele é sujeito e objeto do que ele está estudando, aquilo vai ficar mais presente. Ele vai começar a dar mais valor. Então, quando eu comentei contigo e com todos que estão nos acompanhando, é justamente isso, de que a gente está vivendo um momento que é um momento revolucionário, que as pessoas estão entendendo na prática, que talvez o caminho não seja apenas o conteúdo, né? Não é a quantificação, mas a qualidade desses assuntos e como isso vai ficar presente na história dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que talvez na sua memória tenha ficado algumas coisas sobre, sei lá, física, né? Para mim ficaram coisas poucas, né? Fórmulas, sei lá, de biologia, ficaram algumas coisas poucas. Mitocôndria, o máximo que parei na mitocôndria. A mitocôndria, assim, reino, filo, classe, ordem, eu lembro lá dos ocelos. Tinha que decorar essa merda. Eu tive que fazer isso também. Mas o que acontece assim, será que o pai não pode perguntar para o seu filho, falar assim, puxa, filho, o que você está estudando? O que você viu aí nas suas aulas? E o aluno vai falar assim, poxa, pai, eu vi um assunto muito bacana, estou vendo essa questão do racismo, estou vendo essa questão do desmatamento, estou vendo essa questão, né, da mulher sendo, né, violentada, estou vendo essa questão da transfobia, né, fazendo com que esse aluno entenda um pouco mais dos processos que estão acontecendo na sua realidade. O aluno quer entender o seu momento. E talvez seja esse um caminho que a gente precisa fazer. Quando eu falo do ensino e das metodologias ativas, é justamente de olhar para fora e falar assim, puxa, qual é o assunto que a gente vai discutir hoje? Olha, isso aqui está acontecendo agora, né? Vamos pegar esse assunto e trazer aqui e fazer com que exista a possibilidade de aquele conhecimento acadêmico ser incorporado àquilo que está sendo visto em loco. O nosso laboratório é a vida.
né? É o cotidiano. Então, acho que isso é uma coisa que eu tento fazer nas minhas aulas, de tentar transportar, de trazer aquilo que ele está vendo, que ele está vivendo, e trazer os elementos, vamos dizer assim, conteudistas para aquele assunto. Acho que é um caminho, né? Se isso é um ensino híbrido, talvez. É um processo que está em construção. Olha, a sorte da tecnologia é que a gente pode, mesmo tendo saído da escola, continuar tendo aula contigo, no Café com Axé, no YouTube, que você ensinou atualidades, nos textos que você escreve. Sorte a nossa. Ainda bem, queria te agradecer demais por esse tempo. Foi uma aula, aqui todo mundo pirou, e vários comentários, Regina Struff, que está sempre por aqui, e outros, como Fama Econômica, trouxeram vários pontos super importantes. Todo mundo amou, foi uma aula, hein? Muito Tem que obrigado. voltar e a gente tem que falar mais. Michel, quando você quiser e puder, eu estou aberto, é uma coisa que me cativa muito, dialogar, porque eu também aprendo, né? É um processo, eu aprendi muito com você também, de questionamentos que eventualmente não pensei, mas que vou refletir. E agradeço muito o convite, de coração mesmo, né? Eu achei que ia passar intacto com lives na quarentena, essa foi a primeira e uma das mais marcantes aqui para mim, né? De poder dialogar com uma pessoa tão bacana quanto você. Quando você quiser e puder, eu estou aí à disposição. Obrigado. E olha, a gente precisa de você, hein, professor igual você, de verdade. Porque o mundo só vai mudar com a educação, né? Eu também acredito. Só a sala de aula é capaz de mudar a cabeça da gente. O resto é resto, né? Vamos lá. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado demais, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Grande abraço a todos. Putz, gente, que conversa maravilhosa com a Axé. Eu amei. Beijo para a Lê Avanço, que é aprender a fazer... Eu nem tenho papel, não tenho... Só minha carteira. Meu trocinho aqui. Mais nada. A Fama Econômica diz que a gente podia falar sobre disciplinas, tecnologia e finanças. Vamos sim. Renata também por aqui. Queria agradecer demais para contrabalancear a semana que começamos falando sobre churrasco. Terminamos com esse papo maravilhoso do Axé. Beijo. A gente se vê na próxima semana. Veremos. Tchau.